Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta sexta-feira de treinamento do Cruzeiro, de último treino antes do duelo, vale vaga na final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro com o técnico Tite respaldado pela diretoria vai em busca aí de uma vaga na final do Campeonato Estadual, o que não aconteceu no ano passado, quando o Cruzeiro foi eliminado pelo América na semifinal. Ali já era o início da era Leonardo Jardim. O Cruzeiro que só precisa do empate diante da equipe do Pouso Alegre para buscar esta vaga na final. A outra semifinal no domingo, entre América e Atlético Mineiro, o jogo no Independência. Na primeira partida, empate por 1-1. Esse jogo do Cruzeiro que deve ter um bom público, hein? Neste sábado às 18h30. Isso porque o Cruzeiro já divulgou a primeira parcial de 14 mil ingressos vendidos. Como ainda temos a sexta-feira inteira e boa parte do sábado, já que o jogo será às 18h30, às 6h30 da noite, quem sabe o público possa se aproximar de 30 mil torcedores. O ingresso está com aquele preço promocional de Campeonato Mineiro, R$30 para quem é sócio, então a expectativa é de um público legal realmente neste sábado na partida do Cruzeiro no Mineirão. Hoje o técnico Tite vai definir a equipe, isso levando em conta a sequência de jogos, e vamos ver se algum atleta será preservado. Matheus Pereira tem jogado seguidas vezes, Gerson tem jogado seguidas vezes, o Caio Jorge tinha se recuperado de um incômodo muscular. Ele fica à disposição para este compromisso ou vai fazer mais tratamento para voltar 100% realmente? O Arroio retornou no jogo contra o Corinthians. Já teria condição de ser titular? Faz mais alguma alteração? O técnico Tite, temos que aguardar esta última atividade de hoje na Toca da Raposa 2. Falei sobre o Tite respaldado. É que a diretoria neste momento não pensa em mudança no comando técnico e ele fica à beira do gramado normalmente neste sábado, se classificando, vai comandar, claro, o Cruzeiro na finalíssima do Campeonato Mineiro. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só volta a jogar contra a equipe do Flamengo, mas o resultado de ontem deixou o Cruzeiro fora da lanterna. Mas na vice-lanterna, a campanha continua sendo vergonhosa, 2 pontos em 12. Mas é que o Santos derrotou a equipe do Vasco e o Vasco é o novo lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. 1 ponto apenas, o Cruzeiro tem 2 pontos, um a mais que o lanterna e por isso ocupa a vice-lanterna, já que o saldo de gols é muito ruim, é uma das piores defesas na temporada e o Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro levando 4 gols da equipe do Botafogo. E até entrando nessa questão aí, ô Léo Campo, muita gente perguntou aí sobre a questão da comissão técnica, né? Do técnico Tite, comandou o treinamento hoje normalmente na Toca, vai comandar amanhã e é o técnico no sábado diante da equipe do Pouso Alegre. Não existe hoje nenhum movimento de mudança, vamos ver. É um respaldo que é dado, né? A gente já tinha comentado isso ontem, quando estavam ali na entrevista coletiva o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, acompanhando tudo que era falado ali pelo técnico Tite. E após a coletiva, o Pedro Lourenço cumprimentou o treinador. Então, ali foi um ato de apoio ao técnico, né? Na hora chamou atenção e a gente registrou isso. Então, vamos ver. Ele segue aí no comando, tendência de ir para a final, né? E aí daqui, depois, né, de sábado, uma semana depois, vem a decisão do Campeonato Mineiro, ou contra o Atlético Mineiro ou contra o América, dependendo aí se o Cruzeiro confirmar essa vaga mesmo. Se não confirmar, aí é caos total, né? Você vence o primeiro jogo fora de casa, não é possível também que vai ficar pelo caminho, né? O que me incomodou ontem, né? E o que, aí, dando opinião, né? O respaldo em termos de Campeonato Mineiro é assim, é uma decisão que a diretoria assume, como o Pedro disse, né? Toda a responsabilidade do que vem acontecendo até o momento, né? Quando o foco é um Campeonato Mineiro, que beleza, ganhou o Campeonato Mineiro, se o jogo for no sábado, 00h01 já não tem mais ninguém, tá todo mundo pensando no Flamengo. Se for no domingo, 00h01, primeiro minuto de segunda-feira,
é todo mundo pensando no Flamengo. É uma campanha que, como eu disse ontem e hoje mais cedo, não pode ser normalizada. É a segunda pior da história do Cruzeiro em pontos corridos. 2 pontos em 12. Se não vencer o Flamengo, ou teremos 3 em 15 ou 2 em 15. É um aproveitamento ridículo do Cruzeiro. E não pode ser tratado com essa normalidade que tudo vem sendo tratado. O que me incomodou ontem foi mais ou menos isso. Eu entendo que a diretoria ela não vai seguir o que pensam os comentaristas, não vai ter que absorver toda a crítica que vem da torcida, que vem da arquibancada. O trabalho não pode ser pautado muito nesse sentido. Mas, por exemplo, o Bruno Spindel, tudo bem, ele vira e mexe aparece ali em coletiva. Mas se você pegar Pedro Júnior e Pedro Lourenço aparecerem na coletiva, eles estão passando um recado. E aí me faz pensar, poxa, a gente está exagerando então? É para ter mais paciência, assim? É óbvio, igual o Pedrinho, ele passou lá na zona mista uma hora, falou ali meio informalmente, né? Uma faca no peito e tal, da chateação pelo resultado. É óbvio que ele tá muito chateado, eu acho que ninguém duvida o quanto o Pedrinho é cruzeirense e o quanto ele tem um desejo de fazer esse time campeão. Mas a gente não ouve nada, sabe? E pega esse recado na coletiva, não sei, parece que a gente tá exagerando então, de tá pensando, vamos ter tempo, assim, acho que a gente tá vendo essa evolução aí do time, assim, se é que tem essa evolução. A sensação que me passa é que internamente eles têm uma visão do que tá acontecendo muito diferente do que o torcedor tem aqui fora. É o que o Samuel falou, se você ganha o campeonato estadual, vamos colocar que esse jogo é no sábado, pode ser Cruzeiro e Atlético, que é a final mais pesada pro Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro ganha e não vence do Flamengo, ninguém vai virar e falar, mas tá bom, a gente não ganhou do Flamengo, mas a gente ganhou do Atlético Mineiro e foi campeão mineiro. Porque a campanha é ridícula. Assim, o Campeonato Brasileiro é o que importa. E é perigoso, a gente já viu em outros anos recentes, outras equipes que demoraram a acordar no Campeonato Brasileiro, tendo muita dificuldade. E aí seria muito frustrante para o torcedor do Cruzeiro ele iniciar o ano de 2026 com uma expectativa, e aí Deus livre e guarde que isso jamais aconteça, mas no final do ano você está terminando ali brigando para ficar na primeira divisão. Cara, isso aconteceu com a gente em 2023, mas em 2023 a gente estava voltando da segunda divisão, era uma outra forma de se trabalhar, era um clube, era um elenco muito modesto, assim, na conta do chá, mas bem na conta do chá, ralinho, e o Cruzeiro conseguiu ali a manutenção, a permanência, né, na primeira divisão na penúltima rodada, naquele empate com o Botafogo, com a gente acompanhando outros resultados. Então, eu vou seguir com essa opinião. Tudo que tem acontecido no campo, claro, tem a questão dos jogadores, do treinador, mas a culpa maior é da diretoria, porque é quem mantém essa comissão lá e é quem também olhou para esse elenco e viu esse elenco como qualificado, viu esse elenco como suficiente. E é o que a gente não tem visto isso, tanto da questão da qualidade e do que a comissão pode entregar, quanto também dessa questão envolvendo o elenco. Então a culpa é da diretoria. A impressão que passa é que só a diretoria do Cruzeiro tá conectada com a realidade, quem tá de fora não. Porque quem tá de fora, em sua maioria, tá falando que o Brasileirão é mais importante, que o Brasileirão deveria ser priorizado. Mas internamente há uma convicção, assim, absurda de que o estadual realmente tem que estar à frente. Então a sensação que fica é que talvez a gente esteja maluco por pensar diferente, né? Mas fato é que mesmo... Dizem que eu sou maluco por ser Cruzeiro. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, a questão é que mesmo olhando o estadual com importância, e eu acho que a diretoria do Cruzeiro já passou do ponto nessa questão de importância, tem outros adversários dentro do Brasileirão que estão conseguindo fazer bem dentro da competição e que não largaram o estadual. Vamos pegar o São Paulo, por exemplo. O Cruzeiro já está a 8 pontos de distância do São Paulo. São Paulo, em um dado momento do Paulistão, chegou a brigar para não cair. Chegou a se falar de um São Paulo rebaixado, teve até impeachment de presidente e tal. Nisso, o São Paulo começa a jogar bastante com o time titular, se classifica e chegou ao ponto de, contra o Curitiba, até preservar jogadores, porque vê o Paulistão com importância. Mas tá bem no Brasileirão, gente. Tá ali com 10 pontos. O Palmeiras
não teve essa questão de crise no início do ano, mas foi um Palmeiras que levou bem a sério também o Campeonato Paulista, jogou com o time titular até mais do que eu imaginava. E já tá a 8 pontos de distância do Cruzeiro. Então, assim, o que o Cruzeiro tem de diferente, tem de menos do que essas equipes para não conseguir conciliar bem as duas competições? E aí, quando eu falo conciliar, tô falando de resultados, focando nisso, sabe? O Cruzeiro tinha a responsabilidade de um Brasileirão estar entregando mais resultados. E essa distância de pontuação, principalmente para os 2 primeiros colocados, me assusta demais, gente. 8 pontos é coisa dentro do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de praticamente 3 rodadas. E de um Cruzeiro que em breve vai enfrentar o Flamengo. E que, infelizmente, não deve conseguir vencer. É improvável para qualquer adversário vencer o Flamengo no Maracanã. Tomara que o Cruzeiro consiga fazer o improvável. Mas a tendência é que, depois da final do Mineiro, é que a gente esteja falando de um Cruzeiro aí com 3 pontos em 15 no máximo. Cruzeiro na zona de rebaixamento, vivendo uma situação bem perigosa. Nos 12 primeiros pontos disputados, apenas 2 conquistados. A gente já fez muita matéria sobre isso. Segunda pior campanha da história do Cruzeiro, iniciando os pontos corridos desde 2003, hein? E olha que a gente já teve cada elenco, cada time por aí, e o Cruzeiro não consegue se recuperar neste início de competição. 2 empates e 2 derrotas, e por isso amargando aí a presença no Z4 da Série A. Além disso, o Cruzeiro tem uma das 4 piores defesas entre os times da Série A em 2026, hein? Tem todos os detalhes lá no nosso centraldatoca.com.br. São 17 gols sofridos em 13 jogos. Números aí que preocupam bastante, e o Cruzeiro agora tendo jogos seguidos aí, muito provavelmente, Campeonato Mineiro, um da semifinal, passando, tem o jogo da final antes de voltar o foco ao Brasileirão. E aí é só o Flamengo no Rio de Janeiro, quando o Campeonato Brasileiro for retomado logo depois da finalíssima do Brasileiro. Por falar em técnico Tite, ele está respaldado. Não existe hoje nenhum movimento de mudança por parte da diretoria do Cruzeiro, mesmo com o empate diante do Corinthians, mesmo com a presença na zona de rebaixamento, o Cruzeiro dá uma oportunidade do Tite seguir no comando. Vai comandar o time normalmente no sábado diante do Pouso Alegre. Claro que precisa chegar em uma final de Campeonato Mineiro, porque aí seria uma tragédia, né? O Cruzeiro não chegar numa final de Campeonato Mineiro vencendo o jogo fora de casa, o primeiro, não conseguimos nem imaginar como seria isso. E chegando à final, vai ter a oportunidade de disputar a final. É uma aposta que o Cruzeiro faz neste momento no Campeonato Estadual. E aí vamos aguardar, se eliminar o Pouso Alegre no sábado, e é o que todo mundo espera, o Cruzeiro tem a outra semana inteira até o jogo da final. É final única no Campeonato Mineiro, o jogo no Mineirão. Então vamos aguardar, hoje já teve a reapresentação, amanhã o último treinamento, e aí a definição da equipe, fica a expectativa quanto ao time titular. Se algum jogador vai ser preservado por causa dessa sequência de jogos, ou se vai com força máxima, com um time bem próximo ao que enfrentou a equipe do Corinthians. Vamos acompanhar, tem promoção no preço do ingresso, R$30 aí o preço para quem é sócio torcedor, e amanhã sai a expectativa de público, ou a previsão de público para o jogo do sábado às 18h30. Cruzeiro e Pouso Alegre, que terá o apito de Daniel da Cunha Oliveira Filho, um árbitro mais novo aí da Federação Mineira de Futebol. Será auxiliado por Fernanda Nandria e Pablo Almeida Costa. No árbitro de vídeo, Marco Aurélio Fazecas. É a arbitragem definida pela Federação Mineira de Futebol para este compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Cruzeiro tem ainda, repito, mais um treinamento e o técnico Tite vai definir o time para sábado. Ryan Leles renovando o contrato com o Cruzeiro, ele que subiu da Copinha, jogador aí à disposição do técnico Tite, e agora com uma valorização salarial e tendo um novo contrato,
já vinha treinando com o profissional, atuando em jogos do Sub-20. O novo vínculo vai até o final de 2030. Ryan Leles, que foi aí um destaque na Copinha e por isso sendo valorizado pela diretoria do Cruzeiro. Tá falado, pessoal?